Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem nesse momento, que estejam se cuidando. Bom, hoje a nossa primeira aula é que nós estamos voltados à economia aplicada a eixos temáticos. Então, nós, professores do curso de economia, estamos elaborando esse curso para vocês da economia aplicada, para que a gente consiga perceber melhor o que a gente estudou em sala de aula. Então, muitas vezes a gente passa bastante teoria para vocês, e alguns temas precisam ser voltados, ser rebatidos e serem aplicados. Então, o objetivo do nosso curso, né, desse projeto que nós estamos de ensino fazendo com vocês, é porque a gente consiga aplicar os temas propostos em aulas. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte de economia empresarial, principalmente tentando entender melhor o fluxo de caixa e como que ele é aplicado. Muitas vezes a gente acaba ficando com dúvidas sobre o fluxo de caixa e como que as empresas podem trabalhar sobre isso. Nós sabemos que existem diversos tipos de fluxo de caixa, principalmente do que se trabalha no dia a dia, até um fluxo de caixa que a gente acaba demonstrando todo o resultado de exercício da empresa. O fluxo de caixa nada mais é do que você contabilizar todas as entradas e saídas da empresa. Dessa forma, fica mais simples de você perceber e de você entender o quanto que sua empresa está recebendo e o quanto ela está gastando, certo? É um tipo de controle, nada mais é que um tipo de controle que todas as empresas deveriam fazer no seu dia a dia para facilitar a percepção de que se seu negócio está melhorando, se o seu negócio está dando frutos, ou se ele está dando mais despesa do que o planejado. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente consiga fazer essa discussão de maneira mais tranquila e para que vocês consigam perceber melhor sobre esse tema que nós estamos abordando hoje. Então, vamos lá. Hoje vai ser a nossa aula número 1, na qual a gente vai falar um pouco sobre fluxo de caixa. Então, dentro desse projeto de economia aplicada em eixos temáticos, certo? Então, a gente vai falar um pouco sobre essa introduçãozinha do fluxo de caixa e, posteriormente, a gente vai se aprofundar na primeira parte, que é a questão dos investimentos, certo? Então, novamente, todas as empresas deveriam ter essa percepção de entradas e saídas da sua empresa. Então, o fluxo de caixa nada mais é que um auxílio para esse mercado no qual a empresa está inserida. Então, para que a gente consiga falar sobre esse tema, eu vou deixar disponível também lá no site do nosso curso, tá? Os 2 PDFs desses materiais que eu utilizei para estar preparando essa aula e com as demais aulas, tá? Então, eu usei o livro do professor Michel com o professor Leandro, que eles elaboraram para a USP, para um curso de pós-graduação, então seria bem legal da gente utilizar aqui, que está de maneira bem simples e bem aplicável para o que a gente quer falar. Então, é Introduções Gerais para a Elaboração de um Fluxo de Caixa. E utilizei também os princípios de administração financeira do Gitmo, a 12ª edição. Então, eu vou deixar os 2 PDFs para vocês disponíveis. Qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo que eu disponibilizo para vocês também, para vocês irem acompanhando e verificando sobre o que eu falei e sobre o que está nesses 2 materiais, ok? Quando a gente fala de empresa, a gente tem que analisar o mercado que a empresa está envolvida. Então, a gente começa a perceber essa questão de economia de mercado, onde se existem empresas, na maior parte delas, que são empresas privadas, mas como uma economia de mercado também se admite em empresas, mesmo elas sendo em menor quantidades, públicas e estatais, certo? Então, dentro desse mercado, a gente vai perceber que vai ter uma empresa, ela acaba tendo a rivalidade entre as empresas existentes, certo? Então, a indústria em si, vamos se falar como indústria, existem os concorrentes. Então, esses concorrentes da indústria vai fazer com que ela tenha que estar mais capacitada e ela tenha que conhecer esse mercado que ela está inserido para que os entrantes em potenciais que se tornam uma ameaça para essa empresa que possui essa rivalidade, entre outras, que essa ameaça se torne uma oportunidade para que ela melhore cada vez mais. Como a gente vai falar bastante sobre o fluxo de caixa, principalmente sobre o fluxo de caixa, é preciso que a gente conheça a importância do comprador, do poder de barganha e de negociação dos compradores,
bem como o poder de negociação dos fornecedores. Por quê? É no meu fluxo de caixa que eu vou estar mostrando, que eu vou estar aplicando o quanto que eu comprei, minha saída, certo? E como eu vou negociar tudo isso para que eu cada vez mais consiga reduzir os custos da minha empresa, tanto com o fornecedor, que ele vai estar oferecendo um produto de melhor qualidade e com o preço disponível. Então, as minhas saídas vão estar entre minhas compras que eu vou estar fazendo com os meus fornecedores. A gente vai ter a ameaça dos nossos produtos substitutos, certo? Com a ameaça dos produtos substitutos, podem haver dentro desse mercado, dentro desse mercado concorrencial, outros produtos que podem estar substituindo o produto que eu estou vendendo, certo? Então, perdão. Como a gente está fazendo essa questão, essa percepção de uma economia de mercado, para eu poder demonstrar no fluxo de caixa tudo que eu possuo, é preciso eu conhecer esse mercado que eu estou atuando, certo? Então, quando a gente se fala de empresas e quando a gente se fala de fluxo de caixa que a gente precisa ter dentro dessa empresa, a gente precisa perceber também que ela está em uma economia de mercado, ou seja, onde há oferta e demanda disponível e com vários concorrentes, e que dentro dessa economia de mercado é possível ter essa percepção de que eu tenho que saber o quanto que minha empresa está produzindo, certo? Então, dentro da economia empresarial, como a maioria das empresas operam dentro dessa economia de mercado, o financeiro deve compreender o arcabouço econômico e estar atento às consequências de vários níveis de atividade econômica e das mudanças da política econômica. Então, por que é importante quem está no financeiro e quem trabalhar dentro desse tipo de segmento, é preciso entender como que o mercado está trabalhando e como que as políticas econômicas podem impactar na minha empresa. Então, para que eu consiga desempenhar o melhor papel, financeiramente falando, é preciso que eu conheça todo um cenário. Não é somente perceber quais são as entradas e saídas que a gente vai ver no fluxo de caixa, mas também é preciso compreender todo o contexto econômico, para que quando eu for lidar lá com os meus concorrentes, com o meu poder de barganha, com a minha negociação, isso vai ser muito importante, certo? Então, é como se fosse um peso e duas medidas. É importante eu conhecer o mercado, mas também é muito importante eu saber os controles que eu faço. Então, o princípio básico que a gente vai perceber é a análise marginal. Para quem ainda está começando no primeiro ano, que viu muito pouco sobre isso, sobre análise marginal, é uma coisa legal para vocês perceber, mas são os benefícios adicionais. Então, quais são os benefícios adicionais que a empresa terá, né? O marginal, quando a gente fala, é o adicional, certo? Então, quais os benefícios adicionais que eu vou ter na minha empresa que vão superar os custos? Então, como que eu vou conseguir saber quais são esses benefícios se eu não conheço os custos? Então, os controles do fluxo de caixa auxiliam a conhecer os custos para saber com isso que benefícios adicionais eu terei, ok? Então, a gente sempre pensa, quando a gente fala em objetivo da empresa, em objetivo da economia empresarial, os proprietários, eles querem maximizar os lucros, certo? Mas a maximização da riqueza dessas empresas e desses empresários dentro desse mercado concorrencial não pode ser só o lucro. Porque se a gente fala que o empresário ele quer maximizar o lucro, só apenas isso como uma riqueza, ele vai ignorar a época de ocorrência dos retornos. Ou seja, ele vai desconsiderar também o fluxo de caixa e os possíveis riscos que a empresa pode ocorrer. Então, lógico, eu vou querer lucro? Sim, mas quando eu quero maximizar minhas riquezas, eu tenho que conhecer os custos que ela está produzindo, quais são os custos, quais são as despesas, e também considerar os riscos que estão envolvidos lá naquele mercado inicial que a gente analisou. E essas ações, e quando você analisa essa ação, você também vai estar coerente com a preservação da riqueza dos stakeholders, que são as pessoas envolvidas em todo o negócio, certo? Então, você tem que estar coerente com o mercado, lógico, eu tenho concorrentes, eu tenho uma economia de mercado por trás de tudo isso, então eu não posso ignorar essa situação. Eu tenho políticas econômicas voltadas, então eu não posso ignorar o mercado para somente achar que isso vai me trazer lucro ou que a empresa vai maximizar o lucro.
eu vou ter que estar de acordo com o mercado, de acordo com o que minha empresa precisa trabalhar, e também em quem está envolvido com a minha empresa. Então, os empregados, quem são os colaboradores da minha empresa que dependem dela, que estão envolvidas com todo esse segmento, os clientes, fornecedores, credores. A gente conversou bastante isso ano passado também nas aulas de projeto, que local que minha empresa está inserida, certo? Então, o município, o bairro, o estado, então são todas as pessoas envolvidas devem estar coerentes com esse objetivo da empresa, ok? Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue perceber que as finanças têm por responsabilidade principal administrar os recursos financeiros, que são os recursos numéricos. Então, compreendendo todo esse cenário que nós analisamos, a responsabilidade principal do financeiro ou das finanças é administrar esses recursos que estão passando pela empresa, que elas vão circular tanto pelo caixa da empresa, que muitas vezes é o caixa físico, quanto pelas contas bancárias. E para que isso seja feito da melhor maneira possível, a gente precisa elaborar alguns controles. Então, como que você vai conseguir controlar as entradas e saídas, todos os recursos numéricos da empresa, saber que se ela está sendo saudável e se ela possui potencial de crescer, se você não tem controle. Então, por exemplo, existem diversos tipos de controles que auxiliam nesse desenvolvimento da responsabilidade do financeiro, das finanças da empresa. Então, orçamento, previsões, você sabe prever aquilo que você vai gastar, administrar o caixa da empresa, administrar os créditos, tanto os recebíveis quanto os disponíveis no mercado, administração dos custos, saber os custos que a empresa tem para atuar, a análise do investimento, então saber que tipo de investimento que eu tenho disponível e que tipo de investimento que eu pretendo fazer, como eu vou fazer a captação de recurso, e dentro de tudo isso vai servir como base para o fluxo de caixa. Você pode ter vários controles, você pode ter várias percepções, mas o fluxo de caixa acaba te trazendo um controle total, você vai ter uma visão total de todos esses recursos financeiros que passam pela empresa. Ok? Então, o fluxo de caixa nada mais é o dinheiro que entra e sai do seu negócio em um determinado período de tempo, certo? Então, todos os recursos que estão entrando e estão saindo da minha empresa, ele faz parte do fluxo de caixa. Eu coloquei um exemplo bem simples aqui. Então, pode-se pensar no fluxo de caixa empresarial como um tanque de água. Se entra mais água do que sai, você sempre vai ter água suficiente. Se sair mais água do que entra, você vai ter água racionada, você vai estar racionado. Então, sempre temos que pensar nesse controle, nesse fluxo de entrada e saída, para que a empresa não fique racionada. Esse é o objetivo. Nesse caso, se o seu fluxo de caixa é positivo, quando você ter água suficiente. Do contrário, a torneira do seu tanque fica mais aberta do que fechada, você corre o risco de ficar sem água. Nessa situação, seu fluxo de caixa é negativo. Então, o objetivo da nossa empresa, se formos pensarmos nesse sentido, quando eu faço análise das finanças, eu quero que meu caixa seja deficitário, ou seja, que está ficando negativo, está saindo mais recursos do que entrando, ou eu quero meu caixa superavitário, que ele está entrando mais recursos do que saindo. Então, do fluxo de caixa é possível fazer esse controle e a maioria das empresas deveriam fazer. Teve uma época que eu trabalhei no antigo projeto Bom Negócio Paraná, não sei se vocês conheceram ou se ouviram falar, mas é um projeto extinto que já se extinguiu, que era do Estado, que era muito bacana, e a gente acompanhou várias empresas, várias microempresas aqui da região do Paraná, né, no norte, aqui que a nossa faculdade fica. E assim, a gente pode se dizer que quase 80% das empresas não tinham fluxo de caixa. Aí eles olhavam e falavam assim, poxa, mas nós somos pequenos, não tem essa necessidade. E muitas vezes, quando eles começavam a fazer, eles percebiam que o fluxo de caixa impactava diretamente no preço de venda do produto, certo? Porque se ele não sabia o quanto que ele estava gastando para estar vendendo aquele produto ou estar prestando aquele serviço, ele não sabia o quanto que ele podia vender. Ele se baseava somente no mercado. Então, ele olhava lá, o meu concorrente está vendendo minha garrafa de suco de laranja, por exemplo,
a R$ 10. Então, eu vou vender a R$ 10 também. Só que cada negócio é um negócio, lógico, você tem que ver como o mercado está atuando para balizar a sua empresa. Mas não é somente isso, você tem que perceber o quanto está entrando e o quanto está saindo para analisar. E somente o fluxo de caixa mostra isso. Então, não importa se você é MEI, se você é um microempreendedor individual, ou se você é pequeno, médio ou grande, o fluxo de caixa é essencial. Lógico, hoje existem diversas ferramentas, a gente sabe que o Excel é o básico. Eu vou tentar, hoje eu vou dar só uma pincelada, mas lógico, nas próximas aulas eu vou tentar fazer um fluxo de caixa no Excel até para vocês irem treinando, que essa que é a ideia interessante, vocês saberem fazer, nem que seja do simples, do básico, o fluxo de caixa, para que, caso vocês forem trabalhar numa empresa ou já estejam trabalhando, vocês consigam aplicar tudo isso. Então, voltando a falar do fluxo de caixa, é o movimento de caixa que vai mostrar se sua empresa tem dinheiro para pagar suas contas ou se precisa recorrer a algum capital de giro de terceiro, como empréstimos, para ter capital de giro, perdão, e conseguir cobrir a escassez do fluxo de caixa. Então, muitas vezes, quando a empresa tem essa escassez, ela consegue, com o fluxo de caixa, perceber se ela vai precisar de capital de terceiros para fazer esse investimento, para melhorar o fluxo de caixa. Geralmente, o dinheiro que entra no caixa de uma empresa, ele vai ser proveniente ou de dinheiro pago, né, de operações por clientes, por bens ou serviços fornecidos. Então, se a empresa já está em atividade, então, através de suas operações, né? Então, através da sua atividade principal, que ou é venda ou é prestação de serviço, que ela vai conseguir ter os recursos necessários para estar trabalhando. Ou por atividades de investimento, que são os recursos destinados ao desenvolvimento da empresa. Então, seja um investimento numa máquina, investimento em matéria-prima, que tipo de investimento que está entrando na minha empresa, para que eu possa transformar isso em vendas, que serão uma saída, concorda comigo? E se essas saídas vão estar gerando novamente uma entrada. Então, pensa como se fosse um ciclo. Então, a gente tem as operações de crédito, de débito e tem as atividades de investimento. Pensando dessa forma, vamos começar falando das atividades de investimento, para a gente entender como se fosse começar do zero a nossa empresa. Suponha que a gente quer abrir a nossa empresa de suco de laranja. Beleza, eu acordei hoje, eu resolvi que eu vou fazer uma empresa de suco de laranja. Como que eu vou iniciar essa empresa? O que eu preciso para começar a trabalhar? A fazer o suco de laranja, a engarrafar, a vender? Como que eu vou fazer isso? Então, o investimento é a primeira etapa a ser considerada para a análise da viabilidade econômica de um projeto. Então, se eu tenho um projeto de iniciar uma empresa e vender sucos de laranja, então eu preciso considerar os investimentos. Que investimento eu vou precisar fazer? Que tipo de compra, matéria-prima, que tipo de investimento eu vou ter que fazer inicial? Então, ele vai representar toda a aplicação de recursos na aquisição de um ativo e capitais, tais como as instalações e equipamentos destinados a algum fim produtivo. Então, para Bruno, em 2012, ele colocou que os investimentos ficam inutilizados em um determinado período de tempo, dentro do ativo da empresa. Então, quando a gente fala em ativo, é todo onde estão os créditos, então é o que eu tenho de positivo, sendo gradualmente utilizado e incorporado aos custos ou despesas. Ou seja, se a gente vai começar uma empresa, a gente precisa de máquinas, precisa de matéria-prima, precisa de mão de obra, preciso de fluxo de caixa, que nesse fluxo de caixa eu vou ter o capital de giro. E para tudo isso eu preciso de recurso, concorda comigo? Então, esses recursos entrarão como um ativo positivo, certo? A partir do momento que eu tenho esse investimento e esse ativo, ele vai se incorporando e se tornando custos quando eu for consumindo esse ativo, ok? Então, eu comprei matéria-prima. Ela é o investimento inicial. Quando eu for vender aquele produto, que ela entrar como crédito, esse investimento, conforme eu for comprando mais matéria-primas, eles vão entrando como custo dentro da minha empresa, certo? Então, o que a gente tem que perceber é que investimento, quando eu estou iniciando um projeto, ele entra como um ativo e depois ele incorpora como custo. E deve-se ressaltar, e ainda pelo mesmo autor, que alguns gastos ou dispêndios podem ser de forma temporária, considerados como investimentos.
conforme são utilizados, classificado como custo ou despesa. Eu acabei repetindo aqui. Então, ele coloca que esses recursos são utilizados como ativo de forma temporária. E com o tempo ele vai se consumindo. Para que a gente consiga separar esse ativo, certo? Então, entrou meu investimento como ativo. Eu vou ter que separar ele como custos e despesa conforme ele se for diluindo ao longo do tempo. É importante a gente falar isso logo no começo, porque quando vocês forem dividindo esses custos e despesas, esses investimentos que for transformando, que eles vão para o meu passivo, então quando a gente fala de passivo, a gente fala de débito, daquilo tudo que sai, eu vou ter que dividir entre custos e despesas. Então, tudo que a empresa paga, todo desembolso que ela faz, ou ele é considerado custo, ou ele é considerado despesa. Quando ele é um custo, é todo o desembolso financeiro que está diretamente ligado à atividade fim da empresa. Então, pensem da seguinte forma: tudo que for pago, que for despendido da empresa, que está diretamente ligado ou à venda do produto, ou à produção, a venda não, desculpa, tudo que está diretamente ligado à produção desse produto, ou a prestação desse serviço, ele é um custo. Então, por exemplo, o gasto de produção. Então, a laranja para eu produzir o meu suco, a eletricidade que eu ligo à máquina da produção para produzir o suco, a água, as pessoas que estão diretamente ligadas para a produção do suco, ele é um custo, tá? Então, sempre que for vinculada diretamente aos produtos, aos serviços da empresa, são considerados custos, então, com objeto de exploração da empresa. Então, tudo aquilo que é vinculado à atividade fim, o que a tua empresa faz? A empresa é uma oficina, é uma prestação de serviço. Então, o que você gasta para fazer essa prestação de serviço? Eu gasto com ferramentas, com a eletricidade, com a mão de obra de quem me ajuda. Então, tudo isso é considerado um custo, certo? E dentro do custo, a gente divide ele em dois, certo? Então, temos os custos fixos e os custos variáveis. Também, para a gente conseguir de forma simples dividir um custo fixo do custo variável, nós temos que entender da seguinte forma: o custo fixo, que é independente da empresa estar atuando ou não, ele vem todo mês para pagar, certo? Aluguel, água, luz, telefone, salários, prolabore. Então, por exemplo, agora essa semana que as empresas estão fechadas uma semana, né? Por causa da pandemia. Então, houve-se um lockdown, algumas empresas estão podendo trabalhar por ser de atividade primordial, outras não. Então, nesse período que a empresa está fechando, mesmo assim, ela tem um custo fixo. Então, ela vai continuar pagando água, luz, aluguel, ela tem um custo fixo mesmo a empresa estando fechada. Agora, o custo variável, que são aqueles custos ligados à produção, ligados a desenvolver a atividade fim da empresa, ele vai variar. Ou seja, matéria-prima, embalagens, comissões de venda. Então, tudo aquilo que varia conforme a quantidade produzida é custo variável. Então, a gente pode se definir da seguinte forma: custo fixo, ele não varia conforme a quantidade produzida. Ou seja, independente se eu produzir muito ou pouco, se eu prestar muito serviço ou pouco, eu vou ter esses custos. Os custos variáveis, eles variam conforme a quantidade produzida. Então, quanto mais eu produzo, quanto mais eu presto serviço, mais esses custos variam. E tudo isso ligado à produção, porque ele é custo, certo? E despesas são todos os desembolsos financeiros que não está diretamente ligada à atividade fim. Então, uma propaganda, o pessoal do administrativo, o papel que é do administrativo, a água que é do administrativo. Então, tudo aquilo que não está ligado à produção é despesa. Então, fica mais fácil da gente entender dessa forma. Então, o custo, sendo ele fixo ou variável, ele é ligado à produção. E os gastos que são relativos por exemplo, que não está ligado à atividade fim da empresa, que não é da produção, que não é da prestação de serviço, ele considera como despesa. Então, por exemplo, gastos administrativos e de vendas, os gastos das outras atividades que não são explorados pela empresa, ok? Então, a gente entendeu que o investimento, ele vai entrar como um ativo, ele entra como um crédito, quando eu estou
começando o meu fluxo de caixa. Esse investimento, com o tempo, ele vai se transformar em um passivo, um débito. E esse débito, ele pode ser custos, que está diretamente ligado à atividade fim. Custo fixo, ele não varia conforme a quantidade produzida, então, independente do quanto eu produzo, eu vou ter esse custo, e o custo variável, ele varia com a quantidade produzida. E as despesas, que são os demais gastos que não está ligado à atividade fim da empresa, ok? Entendendo isso, a gente vai fazer a nossa primeira parte do fluxo de caixa. Então, os investimentos devem ser introduzidos como primeiro componente na estruturação do fluxo de caixa, como a gente pode ver na tabela 1. Ele vai ser colocado em períodos iniciais, de forma a indicar o desembolso inicial para a elaboração do projeto. Então, o investimento, ele está desde o período zero até o período que você for investindo na empresa. Então, ele pode, e ele é o primeiro a ser colocado, porque ele vai ser o desembolso inicial para que eu possa começar atividades desse projeto, dessa empresa. Instalações, máquinas e equipamentos, matéria-prima, então todo investimento que entra como ativo, que entra como crédito, ok? O período zero é o período em que o investimento deve ser considerado. Por quê? Porque a partir do momento que você vai começar a produzir, antes mesmo de você produzir ou prestar aquele serviço, o investimento já está feito, certo? Então, antes mesmo da atividade da empresa começar a ser executada, o investimento já está sendo feito. Só que deve se atentar para que não há duplicação nos casos em que parte ou todo financiamento ou todo investimento é financiado. Por exemplo, eu vou abrir minha empresa e eu vou financiar esse recurso. O que não pode fazer é a forma de lançamento ser duplicada. Você vai colocar esse investimento todo no primeiro período, no período zero, ou você vai colocar ele conforme ele for dividido. Então, você não pode duplicar, ou você faz de uma forma ou de outra. Então, há casos em que se contabilizam de maneira equivocada. O financiamento, tanto no período inicial quanto ao longo do tempo, por meio do pagamento de financiamentos, sem que o valor financiado conste como uma entrada de recurso. Ou seja, essa entrada de recurso, ela deve ser feita em algum momento, principalmente no período zero. Então, fica errado se você colocar ele como entrada de recurso e colocar ele junto com o financiamento parcelado também, porque você vai duplicar os créditos, concorda comigo? Ou se você não der uma entrada de investimento e colocar só as saídas. Então, também fica errado. Então, tem que tomar cuidado da forma de fazer o lançamento nesse período. Vou até voltar. Por exemplo, se vocês colocam aqui no período zero as instalações e máquinas como investimento, nos outros períodos vocês vão dar as saídas desse investimento, concorda? Que ele vai entrar como crédito e depois eles vão dar como saída. Se nesse período não for colocado investimento, nos períodos subsequentes darem apenas a saída, vai estar errado. Ou colocar nos períodos iniciais todo o crédito e no subsequência os parcelados como investimento também, que está entrando, também dá duplicidade, também não pode fazer. Então, dessa forma, o valor investido ele é contabilizado como uma saída de recursos, tanto no período zero, quanto nos períodos em que são pagos os juros e amortização. Então, no zero, ele vai contabilizado como uma entrada, posteriormente, ele vai saindo como custo ou despesa, certo? Então, é isso que você tem que pensar. O investimento, ele entra como ativo, e nos demais períodos, ele vai saindo. Então, recomenda-se, em tais casos, considerar o valor recebido por meio do financiamento como um valor positivo, que reduz o valor do dispêndio do investimento ao longo do tempo. É possível tratar o valor financiado de outras maneiras, o que varia de acordo com o projeto e com o financiamento utilizado. Mas o mais importante é estar atento para que o valor financiado também conste como uma entrada. Então, o que a gente tem que tentar perceber? Esse investimento, seja um investimento tanto um recurso próprio que você está investindo, ou um recurso financiado, ele deve considerar como um crédito no período inicial. Depois, nos outros períodos, eles devem ser debitados e ir se contabilizando juntamente com os juros pagos e as amortizações, certo? Voltando aqui, pessoal, o que a gente consegue perceber que tudo isso? Que sendo investimento, o
ponto inicial, a gente tem que contabilizar ele como um crédito e uma entrada no nosso fluxo de caixa. E, posteriormente, você lançando ele como custo ou despesa, conforme esse financiamento for dissolvido. Eu peguei uma parte do investimento para comprar a máquina. Essa máquina é para produzir meu custo de laranja. Falei tudo enrolado. Essa máquina é para produzir meu suco de laranja. Então, ele é um custo. Ele vai ser um custo fixo ou um custo variável? Ele pode ser considerado um custo variável por causa da depreciação. Ou seja, conforme mais eu produzo, mais depreciação vai ocorrendo desse produto. Matéria-prima. Então, eu tirei uma parte do meu investimento para comprar matéria-prima. Então, ele vai debitar do meu investimento inicial, certo? Então, ele é um custo ou uma despesa? Ele é um custo. Ele é fixo ou variável? Ele é variável, porque ele varia conforme a atividade produzida. Eu precisei contratar uma pessoa para trabalhar no financeiro da empresa para fazer o fluxo de caixa. Ele é um custo ou uma despesa? Ele é uma despesa, porque ele não está ligado à atividade de produção de suco de laranja. Ok? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar mensagem no WhatsApp, por e-mail, no Instagram. Quem não me tem, é muito fácil, eu estou aparecendo sempre, @LorenoOliveira. Pode mandar aqui pelo YouTube também as dúvidas que vocês tiverem, só não deixem de tirar as dúvidas de vocês, ok? Muito obrigada, e na próxima aula a gente dá continuidade no nosso fluxo de caixa, ok? Um grande abraço e continuem se cuidando.